Seguiu-se um almoço comemorativo no pavilhão da feira que juntou várias dezenas de pessoas, entre as quais um convidado especial, o professor Fernando Louro. Durante o almoço foram feitos vários discursos de agradecimento e de homenagem às conquistas de abril de 74. Agradeço à organização deste almoço comemorativo o convite para eu dizer umas palavras. É uma honra que eu sinceramente não esperava. Falar sobre o 25 de Abril é muito fácil e muito difícil. Fácil, como é fácil falar dos nossos filhos, dos nossos netos, ou seja, daquilo que é importante na nossa vida e que nós amamos. Mas difícil também, porque já tanta gente falou do 25 de Abril, que se torna difícil dizer algo de novo ou até dizer o mesmo de forma diferente. Muitas vezes ouvimos discursos do 25 de Abril, mas fala-se muito do 24. Compreende-se. Só falando daquilo que este povo sofreu, das lutas, da pobreza, da falta de liberdade, das perseguições, das prisões, etc., etc., se pode valorizar aquilo que o 25 de Abril nos deu. Mas eu queria realçar um aspecto que foi o que mais me marcou, a par da alegria coletiva que se sentiu. E esse aspecto resume-se uma única palavra: esperança. Ainda hoje penso com carinho nas alegrias e esperanças que senti e pressentia no rosto das outras pessoas. Eu, infelizmente, não tenho memória presencial da festa que foi a queda da ditadura. Não pude ver e participar nessa festa. Tinha acabado de fazer 23 anos e na altura estava em Angola, na guerra colonial, tal como aconteceu a milhares de jovens da minha geração. Lá, o 25 de Abril chegou um pouco mais tarde, um pouco mais tristonho, diluído, acompanhado com muitas dúvidas. Chegou sem festa. Mas rapidamente nos apercebemos da realidade que se passava em Portugal. E assim surgiu a minha primeira esperança, o fim da guerra colonial, que poucos sentiam como sua, e o regresso rápido à nossa terra e à nossa casa. Cheguei a Portugal em 1975 e encontrei um país novo, afastado do cinzentismo de décadas. Encontrei um país colorido, um país que vivia, volto a repetir, com alegria e esperança, em festa, mas também em luta. Encontrei agentes na rua com muito entusiasmo, muita generosidade, também alguma ingenuidade, mas sempre com muita esperança. Muito preocupado com o coletivo e esquecidas do individualismo. Inicialmente, esperança em recuperarmos e consolidarmos a liberdade. Liberdade individual de podermos falar daquilo que pensamos, sem medos, sem termos de olhar à volta para ver quem está perto. Liberdade política, sermos nós a poder escolher aqueles que iriam dirigir a liberdade, e liberdade de poder participar nesse processo político. Mas a esperança não ficou por aqui, foi muito além disso. Na procura da verdadeira liberdade, a política, mas também a económica, a social. A par da liberdade, procurava-se a igualdade. Surgiram novas esperanças. Todas essas esperanças e as lutas envolvidas pelo povo na sua defesa fizeram que, posteriormente, fossem assumidas pela Constituição da República, que, apesar de ter sido aprovada 2 anos depois do 25 de Abril, ainda hoje é conhecida pela Constituição de Abril. Sofreu algumas alterações em todos estes anos, mas ainda preserva o essencial no que respeita aos direitos, liberdades e garantias. Para além do valor supremo da liberdade, não posso deixar de referir, entre outras conquistas mais relevantes, a escola para todos, onde todos, independentemente da sua situação económica, podiam ter acesso à educação. O Serviço Nacional de Saúde, o direito ao trabalho, a habitação, os sindicatos, o poder local. Tudo isso e muitas outras coisas que me dispenso de enumerarem, mas que vocês, melhor que eu, conhecem bem. Todos esses aspectos contribuíram para uma vida melhor para todos os portugueses,
que era a grande esperança de todos nós. Como à parte, quero referir um pormenor esclarecedor. Salta à vista de todos aqueles que visitam a exposição de fotos escolares a decorrer a Feira do Livro, antes do 25 de Abril, e não só nas fotos mais antigas, mesmo nas mais recentes, a grande maioria das crianças iam descalças para a escola, mesmo no dia em que iam tirar fotografias. Os jovens de hoje precisam de ver aquilo para poderem acreditar. Hoje isso é impensável, felizmente. Mas outros aspectos que eram comuns antes do 25 de abril de 74 estão começando a ser verdade novamente. O país está a ficar privatizado. Tudo se privatiza, sobretudo se der lucro. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Chocantemente e escandalosamente ricos. Não sabemos bem, ou talvez até saibamos, quem manda no país. Serão os políticos eleitos ou serão os grandes banqueiros e os grandes empresários? Ou aquilo tudo se confunde? Sentimos que os nossos governantes, em vez de estarem ao serviço do povo, estão ao serviço dos grandes interesses económicos e financeiros. As verdades das promessas eleitorais passam a ser as mentiras do dia seguinte. Nunca como hoje sentimos a hostilidade dos nossos governantes aos ideários de abril e aos interesses das populações mais frágeis. O abismo da fome volta a ameaçar. Como é possível alguém sobreviver com umas escassas centenas de euros, enquanto outros, sem méritos especiais, se dedicam impunemente à atividade de pilhagem do erário público, fabricando leis que os protegem, onde a mentira é rainha e o crime compensa, e fabricando leis que protegem os seus amigalhaços. Perante tudo isto, por vezes, também me assaltam dúvidas, angústias, falta de perspectivas, o desânimo, os receios. Por vezes, apetece deixar cair os braços e perder a esperança. Parece que também querem privatizar a esperança de todos nós. Mas será que a esperança é privatizável? Temos de mostrar que não. Temos de reagir nos momentos menos bons. Temos de reagir com consciência da realidade que atravessamos, mas também com otimismo. Tal como em 1974, a esperança de liberdade acabou por derrubar um regime forte, autoritário, fascista, que governou durante 48 anos, não são agora estes rapazinhos que pouco trabalharam, oriundos das julgas partidárias, filhos de papai rico, criados sem conhecer dificuldades, sem espírito de solidariedade, sem sensibilidade social, sem passado e esperamos que sem futuro, que farão quebrar esta nossa vontade das coisas mudarem. Tenhamos persistência e que a esperança se mantenha. Mas temos que continuar a acompanhar a esperança com atos e com mobilização coletiva, com otimismo e com um sentido positivo. Por pior mesmo, é o desânimo e o achar-se que nada merece ser feito, porque nada do que se faça vai mudar a situação. Que todos os democratas, de todas as ideologias democráticas, se empenhem nesta luta. Para finalizar, quero lembrar que estas comemorações do 25 de Abril servem para procurar lembrar que não podemos parar na defesa dos seus ideais, que ao fim e ao cabo são ideais humanistas que acham que uma pessoa é uma pessoa e não um contribuinte, um eleitor, um utente, um número. Mas também serve para recordar e homenagear todos aqueles que o tornaram possível, os portugueses e portuguesas que, com imenso sacrifício, algumas vezes da própria vida, corajosamente lutaram na oposição, na clandestinidade, nas prisões, na imigração e às organizações políticas que, empenhadamente, nunca esmoreceram a esperança de uma mudança
que se antevia muito difícil, mas possível. Alpiarça tem um papel fundamental em todo este processo. Homenagear os militares de Abril que souberam aproveitar o trabalho e a luta daqueles que atrás referi e corajosamente prepararam e concretizaram o golpe militar que permitiu o fim da ditadura. Mas também homenagear aqueles que, depois do 25 de Abril, continuaram atentos, continuaram a trabalhar com empenho e honestidade nos partidos democráticos, nos sindicatos, nas autarquias, no seu posto de trabalho e nas ruas, sempre que isso foi necessário. Obrigado a todos. Viva o 25 de Abril! Uma iniciativa integrada nas comemorações gerais Abril, Mês da Liberdade, que se prolongou pela tarde dentro.